Nós estamos de volta com o Jornal Cidade em Notícia. Hoje é dia de receber aqui em nossos estúdios para um bate-papo a minha amiga advogada previdenciarista Marcela França, ela que vem conversar com os nossos telespectadores aposentados e pensionistas e vai explicar como vocês fazem para parar de pagar o imposto de renda. Doutora Marcela França, é um prazer recebê-la em nossos estúdios. Fábio, como sempre, é uma alegria estar aqui, sendo recepcionado por você. Um abraço para quem está em casa, quem vai nos assistir agora, quem vai nos assistir depois. Vamos falar sobre economia para aposentados e pensionistas. E para a gente começar o nosso bate-papo, então, doutora, eu gostaria de saber quais são os aposentados que precisam pagar o imposto de renda neste ano de 2025? Fábio, todos os aposentados que tiveram uma renda no ano de 2024 superior a R$ 30.639, todos esses vão ter que declarar o imposto de renda. Agora, doutora, existe uma idade que o aposentado para de pagar o imposto de renda ou não? Tem que pagar a vida toda? Sempre é falado, né, Sim, que maiores de 70 anos, maiores de 80 anos não deveriam pagar o imposto de renda. Mas a única exceção para a isenção do imposto de renda é no caso de doenças graves. Agora, doutora, quais são as regras para o aposentado ter direito à isenção do imposto de renda nesse ano de 2025? Sim, olha só que interessante. Quando a gente fala em isenção de imposto de renda, a gente tem que saber que isso tem um custo, por isso que é descontado o imposto de renda do trabalhador, do aposentado. Aquele trabalhador que, depois que ele aposenta, ele desenvolve um quadro clínico, né, grave, ele tem direito à isenção de imposto de renda, e aqueles que também aposentaram por invalidez. Todos eles podem ter direito à isenção do imposto de renda. Mas não são todas as doenças que dá o direito deles serem eliminados do pagamento do imposto de renda. Quais que seriam essas doenças que são consideradas para isenção, doutora? Sim, Fábio, as doenças estão elencadas na Lei 7.713 de 88. Esse rol, ele no primeiro momento, a lei fala que ele é taxativo, ou seja, não pode ter alteração das doenças. Mas quando você questiona e quando você atualiza hoje, né, quantos anos depois da edição da publicação dessa lei, nós temos quadros clínicos que apareceram, né, que mudaram com o passar do tempo. Entre eles, semana passada, ontem eu recebi um julgado de uma amiga que não faz com esse tipo de trabalho, me perguntou: doutora, tem um julgado aqui sobre esquizofrenia afetiva. Nós tivemos um tribunal que garantiu a isenção de imposto de renda para uma pessoa que sofria de esquizofrenia afetiva. E nós temos também os quadros clínicos de doenças invisíveis, que hoje, né, de 2, 3 anos para cá, está muito em alta. Então, se você tem um quadro clínico que não está elencado na Lei 7.713 de 88, busque um profissional especialista em direito previdenciário para que ele possa analisar o seu caso e tentar fazer a isenção do imposto de renda, e vale muito a pena. Agora, doutora, existe um prazo para que o aposentado possa solicitar essa isenção do imposto de renda por doenças graves? A qualquer momento, esse segurado pode solicitar a isenção. O que a gente está falando é de atrasados. Sim. O que ele vai receber? Ele vai receber os últimos 5 anos de isenção de imposto de renda, com juros e com correção. Porém, quem está em casa vai falar assim: ah, doutor, eu descobri meu quadro clínico há 10 anos. Não vai ter alteração. A partir do momento que você faz a solicitação, você vai receber os últimos 5 anos. Agora, doutora, qual o procedimento para que o aposentado, ou até mesmo o pensionista que está nos acompanhando agora, possa requerer essa restituição? Fábio, o processo ele começa no órgão pagador. Então, pode ser uma previdência privada, pode ser uma previdência estadual, pode ser uma municipal ou federal, além de outras instituições de rendimento, até mesmo o INSS, como é a nossa pauta aqui. Sim. Então, a gente faz um processo administrativo com toda a documentação que comprove a necessidade de isenção desse imposto de renda para esse aposentado ou essa pensionista. Aí, após esse protocolo, a gente aguarda uma definição do órgão pagador. Se esse órgão pagador negar a concessão de isenção do imposto de renda, a gente vai para a Justiça. A Justiça está aí para discutir essas questões. 90% dos processos de isenção de pagamento de imposto de renda, ele deságua na Justiça, por experiência, né? Agora, doutora, vou falar de um assunto, até um caso próximo a mim. Uma pessoa que junta uma pensão mais uma aposentadoria, chega lá por volta de R$ 2.700. Se não declara, tem a conta bloqueada. O que a pessoa pode fazer? Porque não está sendo retido lá na fonte. Tem que declarar todo ano? Tem que declarar todos os anos, não nesse montante, Sim. né? Quem teve uma renda em 2024 até R$ 30.639,
tem que declarar um imposto de renda. Isso é inegociável. Não tem como sair fora disso. Não tem como. Inclusive, Fábio, Sim. o processo de isenção de imposto de renda ele é um processo muito... Ele é um pouco chato, porque você lida com a Receita Federal, você lida com o órgão pagador, que pode ser uma previdência privada, pode ser o INSS, e se não der certo, você precisa buscar o Poder Judiciário. Então, é um processo complicado que tem que ter o acompanhamento de uma advogada especialista em direito previdenciário. Vamos falar desse processo então, doutor? Eu gostaria de saber as etapas. Primeiro, a pessoa tem que juntar a documentação dessa doença grave, né? Eu gostaria que você falasse sobre isso. Sim, o primeiro passo é qual o quadro clínico? Tem um diagnóstico fechado? Tem. Então, a gente vai buscar desde quando começou esse quadro clínico. Se tiver mais de 5 anos, a gente vai solicitar os últimos 5 anos. Se for recente, vai ser daqui para frente. A documentação médica inclui exames, medicamentos e relatórios médicos. Com isso, vai procurando um profissional, essa profissional vai peticionar e vai juntar no processo uma solicitação de isenção de imposto de renda, a gente apresenta cálculo e tudo mais, e o INSS, o órgão pagador, vai deferir ou não essa isenção do imposto de renda. Se o INSS, o seu órgão pagador, negar essa isenção juntamente com a Receita Federal, nós vamos à Justiça, que nós temos um leque maior, né? Nós temos um especialista, que é o perito, que vai fazer a análise, também nós temos um juiz que vai julgar. Ou seja, não são apenas as doenças elencadas na Lei 7.713 de 88. Existem outras doenças que não estão nesse rol que podem garantir a isenção de imposto de renda. É aposentado, é pensionista, adoeceu, tem que juntar toda a documentação. Aí eu te pergunto, doutora, adoeci, foi passando o tempo, não juntei a documentação da doença, o que eu posso fazer? Vou ter que voltar ao médico e pedir para fazer um relatório? Exatamente, não somente um relatório médico, mas você vai ter que provavelmente ter um exame de imagem. O tem que ficar muito claro, com todo mundo para nos assistir, doença você documenta, você tem que guardar, eu adoeci, tive um problema de garganta, tem que ir no pronto-socorro, tem que ir no postinho, você tem que sempre documentar porque você não sabe a evolução desse quadro clínico. Muitas das vezes, né, doutora, batendo um papo aqui com você, a gente vai ao médico, aí tem o diagnóstico, acaba até jogando fora o diagnóstico com a receita, é sempre bom tirar um xerox e guardar, né? Sim, o ideal hoje em dia é você escanear. Nós temos aplicativos hoje de celular que a própria pessoa consegue tirar uma foto e coloca numa pastinha ou manda para um filho arquivar, mas é necessário ter toda a documentação médica documentada. E exame, se der alteração, tem que ser guardado também. Então você que está nos assistindo, que tem alguma doença grave que a doutora mencionou aqui, ou está em dúvida se a doença que você tem direito à isenção do pagamento do imposto de renda, procure um especialista para poder avaliar o seu caso e, é claro, tenha toda a documentação em mão. Doutora Marcela França, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Cidade Notícia e até a próxima. Eu que agradeço, Fábio, e até a próxima.